Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana, um oferecimento de Tizan. A gente não tá no estúdio bonitão hoje, porque a gente precisa conversar com um convidado que está mais distante. Então a gente usa essa ferramenta. Mas a qualidade é a mesma, graças a Tizan. Se você quiser trazer seu podcast para cá, para Tizan, fala com a galera lá. Se você quiser fazer um evento da sua empresa, se quiser um controle melhor, dicas para melhorar a sua rede social, fala com os caras que eles entendem tudo. LPM Soluções em TI. Se você quer melhorar, né, a tecnologia, a parte de informática da sua empresa, fala com o pessoal da LPM. Anos de experiência e qualidade no trabalho. E a gente também tem nosso parceiro, o Lucas Negrin, da Nexus Next. Se você quiser morar nos Estados Unidos, não sabe como, mas tem vontade, e tem uma profissão que já tem uma certa experiência, e pode ser várias profissões, é só falar com ele que ele vai indicar o melhor caminho para você conseguir alcançar esse sonho de viver o sonho americano de verdade. Para você e para sua família vai ser um grande avanço. Bom, hoje é especial e internacional. Marcelo Francoviac. Que isso, Marcelão? Tudo bem? Ça va bien? Très bien. Ale, obrigado, cara, pelo convite, por esse momento. Eu acompanho vocês quando eu posso, uma corrida grande aqui de campeonato, Copa da Europa, mas eu estou aqui em Tours e estou muito feliz, cara, de estar participando disso, que eu acho que é uma iniciativa maravilhosa que a Tizan, que você, Rafael, enfim, que vocês estão fazendo, que está valorizando esse público consumidor de voleibol que a gente tem no Brasil e no mundo. Exato. Pô, que legal que você acompanha. Tá tudo gravado, tá? Se não tiver tempo para ver agora, vê depois. Sei que você tá em final de campeonato aí, mas muito legal. O Marcelo, né, hoje é técnico do Tours na França e já com uma longa carreira por lá, né? Tava me contando aí 4 anos nessa passagem, mas já teve outra de 6 anos, rodou o mundo, a gente vai tocar nesse assunto e muito. Para quem não sabe, o Marcelo Francoviac foi o primeiro campeão da Superliga como atleta e como técnico. É para poucos, né? E são poucos. São 3, se não me engano. É você, o Weber e Giovanni. Tô certo, Marcelo? Exatamente. Eu tive a oportunidade de jogar com o Weber naquela equipe maravilhosa da Uber ali no final dos anos 90, né? Onde a gente conseguiu um bicampeonato, ganhando de Olímpicos no primeiro ano e de Suzano no segundo ano. E eu e o Weber, eu acho que a gente já tinha muito essa discussão nos bastidores do que nós faríamos. A gente éramos jogadores bem conscientes em relação ao processo de treinamento. E eu já tinha sido treinador do juvenil da Ubra e estava acumulando função naquele momento que veio a posição de líbero. E nós dois nos tornamos treinadores juntos. Inclusive, ele foi treinador-jogador contigo em determinado momento e depois treinador, né? E a gente se enfrentou, né, Ale, numa final de Superliga, 2002, 2003, ali. Eu tinha 34 anos. E a Ubra ganhou naquele primeiro ano. E no ano seguinte, voltamos a fazer a final. E aí foi o Weber que foi campeão com a Unisul. Então, na verdade, eu sou o primeiro... Eu tava nas duas. Então, foi uma bela de uma revanche que vocês tiveram na sequência, mas, então, eu sou o primeiro na Superliga como treinador e como jogador e treinador, e o primeiro bi também, né, porque eu fiz o bicampeonato como jogador. Na verdade, como jogador eu sou tricampeão da Superliga, e como treinador tenho dois títulos, né, o da Ubra e depois o do Rio de Janeiro. Que timaço, né? Do Oeste das Vezes era um timaço. E o da Ubra também é impressionante. Você foi campeão da primeira Superliga, né? A primeira Superliga, que é a final Ubra e Suzano, em Suzano, que ficou muito marcado porque o Carlão jogou com o pé quebrado, né? Virou uma lenda toda. E para mim fica muito marcada a comemoração do Jorginho Schmidt, que foi seu técnico lá, outra lenda, que rolava no chão do Paulo Portela, assim, acho que ficou muito marcado, assim, naquele momento. E aliás, né, Marcelo, você passou como atleta, né, além de dividir a quadra com um dos melhores, né, jogadores do país, você também trabalhou com os melhores técnicos do país, né? Eu lembro de você na Pirelli, mesmo na Ubra, Frango Sul, tal, que eram grandes polos, né, de atletas e de vôlei mesmo, né, com que você tinha um aprendizado muito grande. Você aprendeu muito com esses seus ex-treinadores? Você carrega isso na tua bagagem? Muito, muito. Eu acho que é maravilhoso que você fale sobre isso, Ale, porque
Eu tive primeiro bons formadores na Sojipa. A Sojipa é um clube de Porto Alegre que formou Renan Dalzotto, Paulão, Jorge Edson, Janelson, Jailton, Luciano Chagas da Silveira. Quer dizer, tem toda uma geração Braulio. Você jogou com esses caras todos. E tem Paulo Roese, Marcos Vinícius Freire. Quantos jogadores de altíssimo nível, inclusive campeões olímpicos ou medalhistas olímpicos. Então, a Sojipa tinha esse pedigree, digamos assim, professor Batista, né? E aí eu vim nessa leva e as coisas aconteceram muito rápidas para mim, Ale. Eu, em 1974, assistindo a final Brasil e Estados Unidos na Olimpíada de Los Angeles, e 2 anos depois eu estava jogando contra esses caras. Um negócio de 16 para 17, 18 anos já estava jogando ali. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa quadra como profissional já, no meu primeiro ano de juvenil, que eu enfrentei o Bernard. Aquilo para mim foi um negócio assim de idolatria, sabe? Era muito bacana. Então já joguei no Campeonato Brasileiro em 1986, com toda aquela coisa que estava acontecendo no Brasil, da geração de prata, de Rio, São Paulo, mas também Minas surgindo, e o Rio Grande do Sul com o Sul Brasileiro num determinado momento, a Santa Catarina com o Chapecó. Era um momento muito bacana de clubes onde existia um viveiro muito importante de jogadores que apareciam e que realmente era uma geração muito importante. E aí tem Jorjão na minha carreira, né? O Jorjão, falecido recentemente, Da Pirelli, que é isso, né? um dos pais da Escola Brasileira de Voleibol. Tem o Jorginho, um treinador tricampeão, mas tem Carlos Ruschel lá no início, Juarez Santini, tem o professor Batista próximo, e tem uma história muito bacana, Ali, que é bacana de dividir aqui, que é o professor Carlos Alberto Silva, que é o Betão. Não sei se tu lembra, ele era auxiliar do Marco Aurélio naquela primeira seleção que foi campeã. A primeira seleção brasileira campeã foi a geração da Fernanda, né? Campeã mundial juvenil. Exatamente. E o Betão, técnico da Sojipa, ele era auxiliar do Marco Aurélio. E um dia eu chego para ele, trabalhava no mesmo clube, e digo assim: Betão, pô, eu tenho sonhos, eu tinha 17, 18 anos ali, tenho sonhos em relação à minha carreira, tudo, o que tu acha? Ele mal me conhecia, mas assistia jogos, tudo. Ele falava: Marcelo, eu acho que tu tem bastante qualidade, mas acho que a seleção brasileira vai ser um negócio delicado para ti. Pensa em achar um outro caminho, um outro sonho que seja possível, porque eu acho que tu tem nível para jogar em boas equipes. E a partir daquilo ali, eu sempre me determinei a jogar em boas equipes. E eu tive essa sorte de sempre participar, seja como titular, seja como reserva, muitas vezes como reserva, de excelentes grupos e excelentes trabalhos. E isso foi uma coisa que me coordenou na minha vida, inclusive depois para virar treinador. Sim. Porque quando a gente é bancário no vôlei, a gente vê de fora e vê muita coisa. O Bernardinho fala isso, né? Que ele ficou muito tempo de fora vendo o William jogar e podia analisar e podia conversar com o técnico, isso acontecia muito. Mas eu vou dizer para você que eu já te enfrentei várias vezes como atleta, assim, e você tinha uma qualidade que poucos hoje têm, que era um cara habilidoso no ataque e passava mais de meia quadra, né? Esse time da Ubra que a gente tá falando, que foi campeão da primeira Superliga, tinha você e Paulinho, tipo, praticamente 2 líberos, né? Porque você chegou a jogar de líbero depois, não chegou? Sim, na verdade, eu sou o primeiro líbero campeão da Superliga, né? Aí. Ah, você tava de líbero nesse ano? Não, mas esse ano não tinha líbero. Não, mas aí é 96, 97 que você tá falando. 97, tá. 98, ali tinha Jonas, né? Na Ubra. Outro passador. Tinha Jonas, tinha Betão, tinha Hernani, tinha Alexei Gatin, ucraniano, né? Mas o primeiro título da Superliga, que é 94, 95, o time titular era Carlão, Paulo Roese, Gilson, Alexis Lobodá, Braulio, e aí tinha Celso, e o Paulinho era muitas vezes titular e eu jogava bastante. Então ficava esse trio dividindo no trio dos passadores, mas os centrais eram muito habilidosos, então se dividia muito essa coisa da recepção. O Carlão gostava muito de jogar comigo, e ele falava: Marcelo, me cobre aí porque eu vou decidir no ataque. O Carlão era um animal realmente fora de série, né? Fora de série o que o Carlão era como atleta, assim, era complicado de treinar todo dia com o Carlão, o tanto que ele dava bolada em todo mundo. Então ficava aquela dupla, Gilson e Carlão disputando. Que batia fraco, né? O Carlão dava porrada no treino, o Gilson... E isso, assim, era interessante de ter esse nível,
O Rio Grande do Sul nunca tinha sido campeão brasileiro, Ale. Tinha tido algumas finais com a Frangosul, na época do Silon Hort, Marcelo Birunda, Luciano Ah, Chagas, Jailton. E lá nos anos 70, 60 tinha tido com União, com a própria Sojipa, resultados interessantes, mas nunca tinha tido um campeonato brasileiro. E aí em 94, 95 a gente ganha pela primeira vez, né? foi incrível, assim. E um baita time. Você sabe que eu vou perguntar de um atleta dessa geração que você jogou tão bem, e eu quero que você fale dele, porque muitas vezes ele passa despercebido, porque ele não foi titular da seleção, mas foi um baita jogador. Estou falando do levantador, Paulo Ruiz, que para mim é uma das grandes inspirações e referências que eu tive, né? Porque quando eu começo a jogar como levantador no Banespa, Infanto, ele era o titular do adulto, né? O primeiro título do Banespa. Então eu vi o Ruiz treinando todo dia. E meu primeiro ano de adulto foi enfrentando o Ruiz e jogando pela Ubra, que é esse título que você está falando que vocês ganharam. E toda vez que me pergunta assim, é o melhor levantador, cara, eu acho que nenhum deles, todos, foi mais preciso que o Ruiz. E nenhum deles foi tão bravo quanto o Paulo Ruiz. Essa é a minha visão, assim. Eu queria que você falasse um pouco dele, assim, porque eu tô falando como fã mesmo do cara. Sim. Mas, cara, eu também vou falar como fã, entendeu? Porque para mim foi uma alegria absurda assim ter encontrado o Roese. Ele era completo, né? Não dá para esquecer que o Paulo Roese, em 1978, na Olimpíada de Seul, ele foi o 12º jogador. O Bebeto levou 3 levantadores e ele entrava para sacar, para fazer o fundo de quadra e jogava como atacante. O time da Bradesco Atlântica, em 1985, jogava 4-2 com infiltração, com Betinho e Roese levantando e atacando. Quer dizer, você imaginar nos dias de hoje, no alto rendimento, um cara que pode ser levantador e atacante e que tinha uma qualidade de manchete e de recepção absurda, e o Roese ele jogava sem esforço. Ele não precisava saltar para fintar, né, Ale? Era um negócio impressionante. E a precisão, ele, ele era tão preciso que tinha umas histórias muito bacanas. Por exemplo, jogadores famosos que jogaram com ele, assim, pedia a bola, daí eu lembro de um jogador muito famoso lá na Ah, Frangosul na época, e a primeira bola, um pouquinho mais alta, mais para cá, a terceira, na quarta bola, o cara deu o passe pro Roez, ele levantou no teto do ginásio, olhou pro cara, e aí, tá bom? um pouco bravo. Mas ele tinha muita moral para fazer isso, né, cara? Cara, eu lembro de uma vez que eu tava vendo um treino e o Moreno era o técnico do Banespa e queria acelerar a bola do Xambó. Cara, e assim, esse negócio assim, é 2 bolas. Jogou uma, pode ser mais rápida, mais melada, acabou, nunca mais errou, sabe? É um negócio absurdo, assim, porque eu como levantador, há uns 6 meses para acertar tipo, uma bola, e o cara fazia em 3 chances. Essa coisa do talento, né, cara? Eu tenho acompanhado, às vezes você fala com umas figuras muito importantes, assim, e tem algumas pegadinhas relacionadas a quem foi melhor. Tem um jogador que é construído e tem um jogador que tem um talento natural, entendeu? O Ruiz, ele tinha um talento natural para todos os fundamentos. Tem alguns ícones no voleibol brasileiro que eram assim. Eu acho que o William era assim, o William da Capita. geração William Carvalho, acho que o Renan era assim, Bernard era assim, são caras, a Mauri era assim, Maurício, Ricardinho, são caras que se colocasse de central qualquer um deles e jogariam, entendeu? Porque a tamanha qualidade parece que era inato, assim, o cara nasceu para fazer aquilo, né? Você falou em talento que o cara nasceu para fazer aquilo, né? Você falou aí atletas que nasceram para fazer aquilo. Eu vou falar do Bruninho porque eu acho que ele nasceu para jogar vôlei, né? E pelo talento de liderança, pela inteligência que ele tem dentro da quadra e por se entregar tanto no time, né? E você foi campeão da Superliga com ele e assim é um cara que ganhou tudo, né? Ganhou tudo no mundo, né? Com seleção e em clubes. Você foi técnico dele no RJX, no Rio de Janeiro, campeão da Superliga, né? Como é que foi trabalhar com esse cara para a gente entender um pouco assim, né? Porque eu trabalhei com ele meio que disputando posição, né? E você Sim. era o líder do bagulho. Cara, eu assino embaixo o que você está falando. O Bruno, ele merece um lugar de destaque na história do voleibol brasileiro pelo conjunto da obra,
né? E quando eu assumi o RJX tinha sido quarto lugar na temporada anterior, né? Eu entro no lugar do Marcão e existia uma pressão absurda, quer dizer, um super investimento do Ike Batista, Rio de Janeiro que nunca tinha ganho a Superliga, com equipes maravilhosas que tinham existido antes, como a Olímpicos, né? Que havia perdido para a Ubra, enfim. E o Bruno vem, não só o Bruno, mas todo aquele grupo da seleção brasileira vem de Londres moralmente muito abalado. O Dante volta machucado, só volta a jogar em dezembro e tudo. E aí eu lembro direitinho que eu tive um grupo de 8 jogadores, Paulo Vitor, o Giga Santos, levantador e tudo, e a gente trabalhou muito forte para que o nível tivesse muito bom quando os caras da seleção chegassem. E quando o Bruno chega, cara, o Bruno chega muito ansioso, assim. E eu lembro direitinho que a gente foi fazer um amistoso contra a Volta Redonda e era um amistoso dirigido. Cada treinador escolhia o tipo de bola que ia ser recebida. Então, tipo assim, jogava um saque normal e a reposição era ou passe A ou passe B. Eu estava trabalhando muito mais uma situação de passe de B menos C para negativo, para o que o Bruno pudesse fazer o jogo, e o Fadu, em Volta Redonda, ele estava querendo trabalhar. E o time de Volta Redonda, naquele momento, era muito fisicamente muito forte. E eles nos enfiaram a porrada nesse treino dirigido. O Bruno ali, cara, ele ficou muito. Porra, não nada dá certo. Tá uma porcaria, estamos tomando porrada de Volta Redonda, não sei o que. Eu falei, calma, Bruno, calma, dá tempo ao tempo que as coisas vão acontecer. E literalmente, as coisas aconteceram numa temporada muito difícil, mas as coisas aconteceram. E eu, nesse momento, tive a oportunidade de conviver muito com os outros treinadores do Rio de Janeiro, inclusive o Bernardo, que treinava o time feminino, e sempre existia essa discussão, existia essa conversa, assim, trocava muitas informações com o Bernardo, e sempre disse para o Bernardo que, na minha opinião, se eu tivesse participando do processo de seleção brasileira naquele momento, o Bruno tinha que estar presente. Se fosse titular ou não, isso é uma outra questão, mas que a liderança, o comprometimento, a maneira de liderar, a maneira de se entregar era um negócio absurdo. Então ele literalmente liderava pelo exemplo, entendeu? E era um cara que não tinha tempo ruim para trabalhar. Nunca teve tempo ruim para trabalhar. Então, eu acho que é um baita do mérito de um cara, e aí eu volto ao que eu falei um tempo atrás, de repente o talento não é tão grande, mas ele se construiu o tempo inteiro à custa de muito trabalho. E impressiona, e isso é muito legal você falar, né? E o quanto ele é aberto ao aprendizado, assim, né? De ouvir, né? Eu já vi várias vezes, né? De o técnico falar e ele prestar atenção e fazer aquilo. Um cara que ganhou tudo, tal, e continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso aqui no Renata. É impressionante. Você falou impress. Oi. Tem uma história que é legal com o Bruno, que é o seguinte: quando eu assumo o RJX, o Minas tinha eliminado a CIMED nas quartas de final. Eu não sei se tu lembra, foi decidido no melhor de 3, e nós ganhamos no terceiro jogo. Todos os jogos foram 3-2. Todos os jogos foram 3-2. E aí, eu sei que naquela última semana, onde o Minas elimina a CIMED, o Bruno ele tinha reclamado muito, porque em função de viagens, problemas de treino, teve um dia que faltou luz lá no Minas. O Bruno tem uma rotina, sempre teve uma rotina muito clara de treinos técnicos e tudo mais. E eu escutei, tempos depois, de que aquilo tinha afetado muito ele. E o Bruno sempre foi muito esse de fazer o treino extra, do treino extra. E eu falei uma vez pro Bruno, Bruno, nós vamos fazer tudo que for treino extra, mas tu vai ter que confiar no processo, porque muitas vezes chegando numa final, e eu acho que a gente vai chegar numa final, disputando às 10 horas da manhã, etc., vai ter que ser feita toda uma adaptação de horários, de planejamentos, e de repente esses treinos extras, caras, eles vão ficar pelo caminho, porque a carga já vai ter sido feita. Né? E aí acontece uma coisa muito legal naquele final de semana que o Rio de Janeiro é campeão, o RJX contra o Cruzeiro. A gente tinha um horário no sábado de manhã, a gente fez para ser o mesmo horário do jogo no domingo, e tinha um horário livre sábado de tarde. E aí eu combinei com o Leozinho e com o Nuti, que eram os meus auxiliares, de que uma parte do grupo ia, os reservas, e alguns titulares, se tivessem a vontade, e o resto ia ficar estudando, fazendo fisioterapia pela Pia, etc. Eu fiquei estudando. Né? Combinei dessa maneira. E o Bruno, naquele dia, ele não foi, cara, nesse treino extra. Eu achei, porra, tem alguma coisa interessante. O cara tá num capital confiança, tamanho, que ele sabe que a lição de casa já foi feita. Só tem que jogar, né? Que legal. E é um cara que estuda muito também fora da quadra, né? De olhar vídeo e tal, porque faz parte todo do processo
do processo dele. Eu queria só, você falou em pressão, né, que vocês sofreram no RJX por causa do investimento, né? Como é que te pensaram para vir no lugar do Marcão? Assim, foi fácil te convencer? Cara, foi um debate até que foi rápido o que aconteceu, porque eu estava no Minas e eu sou muito grato ao Minas ter me repatriado, Ale. Quando a gente fica muito tempo fora, como foi o caso, eu tinha feito resultados bem interessantes na Europa, tinha feito resultados no Brasil com a Ubra, né, 2 finais seguidas de Superliga. E naquele momento, o Montanaro era o diretor, por exemplo, do Banespa, tinha me convidado para ir para o Banespa e eu resolvi ir para fora. Era um sonho que eu tinha junto com a minha esposa Maura, educar os meus filhos na Europa. Ficamos 6 anos e as pessoas eu acho que tinham esquecido de mim já no Brasil. E aí vem o convite do Minas, eu falei, pô, é a maneira que eu tenho de me aproximar um pouco da família, a mãe da minha esposa estava doente, então, e de chegar num grande clube, que estava na busca de resultado. O Minas estava num momento bem delicado em termos de resultados e tudo mais. Então, faço 2 bons trabalhos com uma estrutura maravilhosa do Minas, com o Pelé, com tanta gente boa, Guilherme Berriel, que estava comigo. A gente chega em 4º lugar no primeiro ano e chega em 3º no segundo ano, e eu peço aumento. Aí entrei numa conversação com o diretor do voleibol, Luiz Eimar, na época, tudo. E o Minas tem uma política muito clara em relação a investimento nas comissões técnicas. O Minas tem padrões de salário, e naquele momento eu questionei porque achava que estava fora do padrão pelos resultados. Porque o Minas Tênis Clube deveria se chamar Minas Vôlei Clube, né, Ale? De tanto que é a importância que tem no voleibol, entendeu? E naquele momento a discussão foi simples, Marcelo, não, tu já está num nível de quadro tal, tu tem estabilidade no emprego, etc., e não tem como negociar teu salário. E aí, uma semana depois, chegou a proposta do Minas, a proposta do Rio, e eu me interessei. E falei, ó, eu tô querendo ir embora. Isso não foi uma coisa muito fácil para mim, não foi muito bem aceita no clube, eu reconheço, entendeu? Agora, daí, o Minas abriu a possibilidade naquele momento de rediscutir uma questão de salário, e eu disse, não, agora eu corro o risco de dizer não 2 vezes, porque eu estou realmente seduzido por essa situação do Rio de Janeiro, porque eu achava, primeiro, que tinha a possibilidade de ganhar com o Rio, coisa que nunca tinha acontecido e que aconteceu. É histórico isso também, o único título do Rio de Janeiro na Superliga, e que isso, de alguma forma, poderia me ajudar também a me expor de uma boa maneira junto ao sonho que eu tinha, que era a seleção brasileira, entendeu? Então, ali eu optei, e não foi difícil eu tomar a decisão de ir para o Rio, mas ela teve consequências na minha carreira, com certeza. Você falou em chegar à seleção brasileira. Você chega à seleção brasileira, né? A última vez que eu te vi foi na Sérvia, né? Durante as finais da Liga Mundial. Foi legal esse momento de acompanhar o Renan na Liga Mundial, na seleção brasileira. Você esperava mais? Você esperava assumir como treinador? É uma coisa que você busca ainda? Cara, são muitas perguntas, hein, Ali? São. Cara, primeiro, assim, que seleção brasileira, para mim, quando eu era aquele garoto lá com 12, 13, 14 anos, que se inspirou na geração de prata e que viu esses mestres do voleibol brasileiro disputando e colocando o nome do Brasil no mais alto nível, é óbvio que eu sonhei com seleção brasileira. Não tinha condição de chegar na adulta, acho que poderia ter sido convocado como juvenil, sinceramente, fiz bons campeonatos brasileiros de seleções. Infelizmente, existia uma política muito regional de São Paulo, Minas, Rio. Poucas convocações de fora, assim, mas eu era um garoto que tinha habilidade, era grande, enfim, mas tudo bem. E em determinado momento, Ale, eu faço bons trabalhos na Ubra, muito jovem, vou para a Europa, ganho em maturidade, tenho que comer o pão que o diabo amassou na Europa, porque é importante, as pessoas falam muito do glamour na Europa, mas na Europa você dirige a van do clube, muitas vezes, você faz uma série de funções extras. Eu cheguei na Europa como preparador físico e treinador, para tu ter uma ideia, porque não tinha dinheiro suficiente para fazer. Enfim, e aí, essa volta para o Minas recoloca o meu nome no cenário dos treinadores do Brasil, tem o RJX e tem um ciclo que vai entre 2012 e 2016, que era natural que tanto o Zé como o Bernardo continuassem nesse ciclo de Brasil, que foi o que aconteceu, e eu imaginava que depois, eu continuando numa trajetória de crescimento e de resultado, o meu nome pudesse ser veiculado, eu imaginava que sim,
entendeu? Só que aí acontece uma série de rupturas. Aí que Batista acaba o investimento no RJX, eu vou para a Rússia, perco o emprego, dirijo uma equipe pequena, que é o Canoas, durante 2 temporadas, então, tipo assim, o meu nome sai do radar. E quando o Renan me convoca, eu sou muito grato a isso, eu já não esperava mais, já não esperava mais que acontecesse. E ali fica um sonho inacabado, porque eu talvez pouquíssimas vezes na minha vida tenha trabalhado tanto como eu trabalhei com a seleção brasileira, porque Ale, hoje a CBV está numa situação econômica legal, entendeu? Até 2016 estava legal, mas depois teve uma série de crises, você lembra bem, uma série de questionamentos em relação às administrações que foram feitas, etc. Nós, treinadores que participávamos desse ciclo com o Renan, nós fazíamos tudo, nós éramos braços. Nós, era pau para toda a obra, tu tá entendendo? Então, o volume de trabalho era absurdo. E eu tive a oportunidade de substituir o Renan em alguns momentos e conseguir trabalhar bem. Teve uma suspensão do Renan no Mundial, a gente ganha nos Estados Unidos, eu dirigi. Depois o Renan sofre uma punição na temporada seguinte. Eu dirijo a seleção durante 4 momentos. A gente ganha do Irã, ganha do Japão, ganha dos Estados Unidos, ganha da Polônia na Polônia, em Katowice, com 15 mil pessoas, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha muito certo o meu lugar como auxiliar. Nunca questionei isso, tá entendendo? Mas é óbvio que eu imaginei que eu poderia ir até Tóquio, entendeu? E aí, há 6 meses de Tóquio, eu recebo um telefonema do Renan. Acho que o Renan já tinha muito claro na cabeça dele que ele queria colocar o Schwanck, entendeu? Só que eu fiquei, enfim, um pouco decepcionado com isso e vim a saber de uma maneira que acho que poderia ser diferente. Entendi, E não entendi. penso mais em seleção brasileira, não, Não, sinceramente. não pensa? É porque Não, o não telefone não penso. tá tocando, né? Por isso. Porque você. Aí na França já ganhou quantos títulos com o Tour? Cara, eu tenho 3 finais de campeonato francês na sequência, tá? Ganhei só uma, perdi 2, ganhei uma, mas eu já fui campeão francês, já fui campeão da Copa da França, da Supercopa, já fiz uma final de CV também, perdi para o Monza na época, entendeu? Então eu tenho 7 finais, tenho 3 finais ganhas e 4 finais perdidas, tá? Mas eu tenho em 3 anos 7 finais jogadas. O seu time tá sempre chegando, né? Primeiro para você ganhar, você tem que chegar e tá sempre chegando, fica claro isso. O Aracaju tá contigo, né? Exatamente, todo esse tempo Só ele ele está de aqui. brasileiro? Agora tem o Guilherme Voss, que é um jogador que estava no Avaí, né? Que é universitário, se formou ano passado, o primeiro contrato profissional. Ele já esteve nas seleções de base, né? O Guilherme Voss é um central que agora está titular do meu time. Ele não começou como titular no início da temporada, mas é um jogador muito interessante para ser observado. Eu já tive aqui o João, né? O João Que joga em teve Taubaté, aqui. né? João Rafael. Exatamente. João Rafael teve aqui, foi campeão da Copa e do campeonato comigo. Teve o Abuba durante 3 anos também. Então, tem uma história bacana de brasileiros aqui. A final, teve uma final você contra o Rubinho, é isso? Então, cara, pois eu não deveria ter ajudado o Rubinho a vir para a França, né? Por quê? Por Não, que é será? engraçado. É que nessas idas e vindas ali, a gente acaba se tornando uma pessoa que acaba sendo uma referência. Então, tem contato à direita, à esquerda. Eu troco muitas informações com treinadores do mundo inteiro. Muitos treinadores me pedem informação, eu peço informação sobre jogadores, etc. Então, tem o Gilles Gosselin, que é o manager do Saint-Nazaire. Ele queria, porque queria, trazer um treinador brasileiro, né? E falava, Marcelo, eu admiro a escola brasileira. Ele já tinha contratado vários jogadores brasileiros, eu já tinha ajudado ele a contratar jogadores brasileiros, inclusive, e ele queria um treinador. E eu tentei o Peu, botei ele em contato com o Peu. O Peu não quis vir, tinha questões para resolver, etc. Indiquei o Magu também, enfim. E aí, uma semana depois dessa conversa, o Rubinho, que estava no feminino do SESI, o Rubinho não tem o contrato renovado. E aí eu ligo para o Gil e falei, Gil, olha só, o Rubinho está livre. Ele falou, pô, o Rubinho está livre. Liguei pro Rubinho e disse, olha, os caras estão procurando. Então, botei os dois em contato, entendeu? E uma semana depois, eles acertaram e o Rubinho teve essa experiência aqui, de 2 anos, né? No primeiro ano, ele já conseguiu uma classificação europeia, e no segundo ano, cara, o Rubinho classifica em 7º, eu classifico em 5º, eu acho, e nós dois chegamos na final.
E aí, no primeiro jogo eles ganham em casa, no segundo a gente ganha aqui e vai para o Golden Set. A gente tem 10-9 com o contra-ataque para abrir 11-9, erramos, e aí eles ganham, enfim. E aí fica essa grande questão, assim, Marcelo, por que tu foi colocar o Rubinho no teu caminho? Muito bom essa história. Sabe que eu entrevistei o Rubinho aqui no Ataque e Defesa, e ele estava se transferindo, na verdade, estava vindo da França para acertar com o Joinville, foi bem nessa época aí já. E ele falou uma coisa assim que tem muita diferença, mas muita diferença entre os atletas. O atleta brasileiro é de um jeito, o atleta francês de outro jeito, o atleta americano é de outro jeito, assim, né? E como é que funciona assim para administrar isso? E queria que você falasse quais são as diferenças desses principais atletas no mundo, né? O sérvio é muito diferente. Ale, é muito interessante de dividir com quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, porque são escolas diferentes, entendeu? E eu acho que o Brasil, a gente está num hiato, a gente está num momento que é como um cruzamento em relação ao que é a nossa escola, de onde a gente veio, qual é a alma da nossa escola e para onde a gente vai. Tá? Então, por exemplo, a escola americana ela é uma escola do método global. Cal McGowan, que era o pai de todos os treinadores, que foi, inclusive, um cara que ajudou o Doug Bill, que ajudou todos esses treinadores campeões nos anos 80, ele dizia assim, o melhor jeito de treinar o bloqueio é saque, recepção, ataque, bloqueio. O melhor jeito de trabalhar ataque é saque, recepção, ataque, defesa. E quer dizer, todos os fundamentos eles são inseridos na metodologia global e de preferência com placar, para criar uma situação de pressão e tudo. Então, essa coisa do treinamento técnico, analítico, que a gente tem no Brasil, que a gente separa na manhã o pau come com o trabalho de defesa, com mesa, com a técnica de manchete na parede, etc. O americano não tem isso. Está começando agora a introduzir, inclusive chamou o Weber para fazer parte, para repensar um pouco a escola no sistema de bloqueio e defesa. Né? Então, tu tem isso na escola americana. A globalidade, na escola brasileira, é o misto, analítico, sintético, global. Na escola sérvia, muito da escola russa. O cara chega com um apito, bota todo mundo em fila indiana e quem sair fora da linha toma uma bolada ou vai fazer aquele treino kamikaze de defesa, entendeu? A escola da punição. E agora você tem a escola francesa, que é uma escola da malandragem. Né? E o francês, uma coisa que o Rubinho com certeza falou contigo e que eu vejo aqui, o tempo livre do atleta de vôlei que não está na seleção, os caras estão sempre jogando ou dupla de areia, ou trio na areia, ou 4x4 na grama, os caras não param de jogar. E aí você faz uma ligação com aquilo que aconteceu nos anos 80 e que nos apaixonarmos pelo voleibol, ali. É jogar todo final de semana, é jogar fora do padrão específico de clube, de escolinha. Se jogava com um fio de varal e se jogava vôlei, tu tá entendendo? Então, a força de criar muita metodologia quadrada, muitas vezes a gente perde um pouco a nossa alma. E isso é uma discussão que eu tenho tido e que eu tive muito tempo com alguns treinadores, inclusive o Rubinho. Quando eu estava na Polônia, eu falava, Rubinho, ligava para ele direto. Faz bastante tempo que a gente não fala, inclusive agora. Mas eu falava, Rubinho, está acontecendo isso, os caras estão trabalhando dessa maneira na bola alta, a escola polonesa está imitando a escola francesa nesse jogo sujo. Eu chamo aqui de dirt game, né? O cara empurra, é aquela largadinha, é o ataque que a juizada está liberando. Tá feio, mas tá liberando para manter keep the ball flying, né? Essa ordem da Federação Internacional. E aí tem uma coisa ali que é super importante, que eu te provoco a refletir e a provocar os teus futuros entrevistados. Nós saímos de uma escola brasileira que não tinha referência. A nossa referência foi a escola japonesa. O Nussmann teve essa sacada lá nos anos 70, entendeu? Mandou o Moreno, mandou o William, o Zé, trouxe os japoneses. O primeiro curso internacional de treinadores no Brasil foi feito pelo Matsuidara, 1977, no primeiro Mundial Juvenil, onde tinha Duda, onde tinha Josenildo, onde tinha Batista, a nata dos treinadores brasileiros se fizeram presentes. Você tem o Manual do Treinador 1 e 2, aquele livrinho verde, o livrinho rosa, não sei se tu lembra, tá entendendo? Era a única referência didática que a gente tinha. Então a gente se inspira na escola japonesa, que não era grande, mas era habilidosa e rápida,
E a gente cria nossa escola que depois é copiada no mundo inteiro. Nós estamos no momento que nós precisamos, na minha opinião, repensar métodos e copiar boas coisas que estão sendo feitas pela escola francesa, pela escola polonesa, pela escola italiana. Agressividade no saque, sistema de recepção que possa trabalhar com 4 jogadores, mas que guarde a bola, porque o saque está muito agressivo, e a inteligência na manipulação da bola difícil na 2 e na 4. E o sistema de cobertura. O único jogador que trabalhou para sistema de cobertura na seleção brasileira nos Jogos Olímpicos foi o Adriano quando entrou. Porque nós temos uma escola que é muito baseada ofensivamente e na força. E isso já não está mais funcionando. Não, muito legal isso, né? Muito legal. Assim, o que né, basicamente está falando, assim, a gente tem que recuperar a nossa identidade que está sendo perdida, né? Na questão da velocidade e tal, e forçar o saque como os europeus. Eu tava vendo o jogo aqui afinal, o Cruzeiro contra o time da Itália e o canhoto sacando era um negócio absurdo, assim, né? No primeiro set ele faz uma varada de pontos, o italiano, assim. E a gente vê a França sendo bicampeã olímpica, né? Né, claro que o Clevenot é um jogador, né, vistoso, mas o que faz Mbappé sujando o jogo o tempo todo e quando abre ele faz um buraco no chão, é um negócio muito muito sério, assim. A minha pergunta para vocês sobre isso, assim, até pra gente, porque a gente não tem material, você falou assim, tinha 2 livros, tal, né, de tática, enfim, assim, mas a gente tem pouco material didático feito pelos nossos treinadores para desenvolver uma escola brasileira de voleibol, para passar, assim, cada escolinha acaba ensinando de um jeito, né, sim, eu não sei, literatura mesmo, assim, a gente não vê. Sim. Você tem toda a razão. Provavelmente o treinador contemporâneo que mais produziu literatura é o Jorge de Barros, o Jorjão. Né? Ele tem livros editados, ele tinha um blog muito sério, mas assim, os grandes treinadores brasileiros, isso é uma provocação que eu já fiz tanto para o Bernardo como para o Zé Roberto, entendeu? Eu sempre pergunto para eles, quando é que vai sair o livro sobre técnica de voleibol? Não necessariamente sobre dinâmica de grupo, sobre gestão de pessoas, tá entendendo? Que isso tem bastante, né? Mas quando você vê a escola canadense, entendeu? Quando você escola americana, a escola francesa, a escola italiana, a quantidade de publicação é muito grande. Tem muita gente que me provoca nesse sentido, porque eu tô agora com 42 anos de voleibol, né? 42 anos de voleibol. Teve 20 jogando e tenho 22 como treinador. Desses de 22 eu já tô há 14 anos na Europa. Tem mais carreira na Europa do que no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a escola americana, a escola francesa, a escola italiana, a escola russa, a escola polonesa, tá entendendo? E isso, cara, eu já não sou mais apenas um fruto da escola brasileira de voleibol. Tenho isso como raiz, mas eu preciso me impregnar de tudo isso que acontece, porque se eu tiver só o método brasileiro aqui, eu não duro um ano, eu não duro 6 meses. Entendeu? Primeiro, eu não tenho material humano para trabalhar como se trabalha no Brasil, meu material humano é reduzido, o meu staff é extremamente reduzido, então eu tenho que me apoiar em alguns exercícios que eu sei fazer, e eu ainda subo na mesa e enfio a porrada, tenho um braço bom, mas o corpo começa a mostrar sinais de fatiga. E aí eu tenho que optimizar. E a optimização, ela diz respeito a você criar um exercício técnico com uma relação tática e com uma relação do jogo. Então, se eu não tenho 1h30 para subir em cima da mesa e trabalhar a manchete dos meus jogadores na defesa ou na recepção, eu tenho que fazer de uma tal maneira e otimizar aquilo que o componente técnico possa melhorar. Entendeu? Então, é um exercício constante. E o que eu acho interessante ali, a tua pergunta é muito legal, porque isso eu trouxe na primeira vez que eu voltei da Europa. Na Europa, a gente é obrigado a ter a confirmação nossa carteira de trabalho. A gente precisa fazer uma formação continuada. A gente precisa assistir aulas. Todo ano a gente tem um seminário de treinadores, a gente assiste. Eu já aqui na França já assisti o Sparrow, eu já assisti esse italiano que está na Turquia, o Guidetti, eu já assisti o Kartkirli, eu já assisti o Laurent Tilly. Então, a gente tem videoconferências onde a gente sabe como é que os métodos estão sendo trabalhados. Eu já dei aula nisso,
entendeu? Em determinado momento. O Rubinho já foi convidado para dar aula nisso. Então, você tem multi-escolas mostrando caminhos e dando a possibilidade para que os treinadores pensem em seus processos. E eu sempre dizia, quando voltava, que isso precisava ser feito. Me parece, pelo que eu li na imprensa, que o Bernardo e o Rubinho fizeram isso agora com os treinadores da Superliga, depois da Olimpíada, mostrando qual é o parâmetro internacional em relação a side-out, bloqueio, etc, etc. Eu adoraria que isso fosse publicado, eu adoraria ter acesso, porque eu trabalho com atletas brasileiros. Até hoje não tive acesso. Então, eu acho que eu não me preocupo, Ale, em dividir informação, em dividir conteúdo. Se eu tivesse me preocupado em dividir conteúdo, eu não teria feito o contato entre o Rubinho e o Saint-Nazaire, entendeu? Eu perdi um campeonato por um bom trabalho do Rubinho, mas eu perdi com um cara que é correto e que trabalha bem. Então, isso está me fazendo crescer como treinador. Você está entendendo? Então, eu parto desse pressuposto e não sei se no Brasil isso é muito compactuado. A meu ver, não. Também acho que não. Até por isso, né? A gente não tem espaço trabalhado. Acho que até a CBV está pensando em encontros, tal, fazer isso presencialmente de alguma forma para ter esses técnicos discutindo, né? Discutindo o jogo mesmo, né? A maneira de se jogar, né? E para a evolução, porque aí eu já entro em outra pergunta, né? Porque assim, a evolução do jogo é a evolução do produto, né? O produto Superliga, para quanto mais atraente o jogo for, mais atraente vai ser para o mercado. Que no fundo é isso que movimenta o negócio. E vai melhorar para técnicos, equipes, jogadores, enfim, mídia, para todo mundo, se o produto é muito bom. Aí eu te pergunto assim, você que passou da Superliga, está na Liga Francesa, Liga Polonesa, Liga Russa, enfim, qual é a grande diferença dessas ligas? Assim? O que você acha que está sendo feito aí na França, que poderia ser copiado aqui no Brasil, para desenvolver esse produto? Quem administra o campeonato não é a confederação, é a Liga de Clubes. Aí você tem, por exemplo, nas principais ligas, o CEO da liga, ele é contratado e ele recebe para valorizar o produto clube. E isso não é em detrimento da equipe nacional. Ou seja, a confederação se ocupa de trabalhar a equipe nacional e as bases das equipes nacionais, e a Liga de Clubes ela se ocupa em gerenciar o produto voleibol. Então, acho que isso é uma grande diferença. Acho que é uma grande diferença. Para mim, é um pouco confuso que a CBV continue administrando a Superliga, porque eu acho que durante muito tempo nós tivemos contratos de transmissão e de divulgação que estão ligados ao produto maior. O produto maior do voleibol brasileiro são as seleções. Não, portanto, a gente não pode valorizar ou deveria deixar de valorizar os clubes. O SADA é um exemplo disso, que o SADA faz é uma coisa fantástica. A gente teve agora em Uberlândia, que não é a casa original, o ginásio lotado, uma pressão absurda do SADA contra uma das melhores equipes do mundo, o Trentino. E o SADA sobrou. Parabéns ao Felipe, à instituição SADA, que realmente sobraram. Eu tive a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões ano passado. Quando a gente ganhou um set contra o Trentino, eu saí, fizemos realmente uma coisa maravilhosa, pelo volume, pelo investimento dessa equipe. Mas, assim, eu acho que são duas coisas distintas que precisam ser pensadas, entendeu? Nesse processo de valorização do produto. E isso foi uma coisa que o Nussmann fez lá em 1970 e poucos, entendeu? O primeiro esporte nacional que teve direito, durante a ditadura militar, de estampar patrocínio na camisa foi o voleibol. E ali nós tivemos TV aberta, nós tínhamos voleibol sábado de noite, num horário programado, entre as melhores equipes do país. Metade da seleção brasileira estava na Pirelli, metade estava na Bradesco, na Atlântica Boa Vista. Aí surge o Fiat Minas, aí surge o Sul Brasileiro, aí surge Copagás. Quer dizer, você cria um círculo virtuoso em relação às marcas. E desculpe, Ale, eu acho que a gente não pode ser muito reticente a se inspirar naquilo que acontece de legal nas ligas. Publicidade na quadra é uma coisa que vende e que ajuda o patrocinador. Tentar estabelecer com a emissora que tem os direitos de transmissão, que é importante falar o nome do patrocinador, até quando aconteceu no final dos anos 90, são coisas fundamentais. Vai valorizar o produto.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito legal isso. Quanto tempo você ficou na Polônia, Marcelo? 3 anos. 3 anos. Uhum. É vendido pra gente como assim, a Polônia, o esporte número 1 da Polônia é o vôlei. O esporte número 1 da Polônia é o vôlei. Eu tenho dúvida se é o número 1, mas com certeza existe uma paixão muito grande do torcedor polonês. Como é que foi essa experiência, né? Jogar num país que é tão apaixonado por vôlei, né? Que investe tanto, tem jogadores incríveis fisicamente, né? Para trabalhar. Como é que foi essa experiência para você? É o esporte número 1 na Polônia. É mesmo? Não é o esporte Porque mais rico. Não é o ah, esporte tá. mais rico. Porque Futebol tem mais quando eu investimento. tá, desculpa, é só para explicar por quê. Assim, quando eu fui para lá, na Liga Mundial, agora eu não lembro o ano, assim, a Polônia tinha acabado de ganhar a Eurocopa com o Lewandowski está estourado. Então tinha muito isso, assim, né, que, o Lewandowski, futebol, tava muito em alta. E daí o vôlei tinha caído um pouquinho, mas você falando, eu acredito que você viveu lá, tem mais lugar de fala do que eu. Ali tem jogo de vôlei todo dia na televisão. No final de TV semana, aberta? você tem o combo de sábado e o combo de domingo, no Sport TV deles, jogo de vôlei às 2 da tarde, jogo de vôlei às 5 da tarde, jogo de vôlei às 8 da noite. O meu time, que era um time mais fraco, que sempre lutava para não cair, eu dirigi um time muito pequeno na Polônia, e dirigi isso com muita força, quer dizer, o meu time sempre resistiu e brigava com os grandes. Ganhei do Belhatov, ganhei do Reshover, ganhei do Zaxa, tive a 4 pontos de chegar no playoff. Uma trajetória impressionante de um time que lutava para não cair. A gente era obrigado a jogar segunda às 6 horas da tarde. Esse horário que a gente tinha, porque os grandes times jogavam sábado e domingo. Mas a gente tinha TV. Entendeu? Então, aí tem o jogo da segunda divisão na TV e tem jogo das meninas na TV também. Você vê vôlei o dia inteiro e os replays e programas de vôlei. Esse programa que você está fazendo, Ale, tem 4, 5. Tu tá Ah, entendendo? De debate, mesa redonda de voleibol. Mesa redonda de voleibol. E nós somos um país onde temos o futebol como religião e o vôlei como principal esporte, e a gente não consegue trabalhar o produto dessa maneira a difundi-lo de uma forma mais democrática. que legal. Não tem programa de vôlei, né? Programa de vôlei na TV não existe, assim. Isso teve nos anos 90, um pouquinho nos anos 2000 teve, né? Quando eu fui para a Globo, fui para até trabalhar num programa de vôlei que era um programa não só, né, de discussão, mas era um programa de matérias, na verdade, né? E acaba não tendo uma mesa redonda, um programa de opinião, né? A não ser na internet que alguns canais fazem isso, assim, né? Que eu acho que está muito longe de ter, né, na TV aberta um programa Ale, para desse. completar essa resposta em relação à dinâmica desses países, você tem uma situação da formação que é muito mais importante do que a gente tem no Brasil, entendeu? Você consegue aliar essa questão da formação educacional com a formação profissional. Então, por exemplo, na Polônia, eles têm 32 departamentos, tá? No país todo. E eles têm escolas referências em cada departamento, onde o governo mete uma grana e contrata uma comissão técnica para dar 10 horas de voleibol a mais no período escolar. Contrata médico, treinador, fisioterapeuta. Então, aquelas crianças, e eles criam um sistema piramidal. Essa escola ela é a referência da região, é uma escola de segundo grau, daí vocês têm escola de primeiro grau e você tem todos os clubes que vão fornecendo É, atletas. E aí você tem uma quantidade de divisões absurda. Você tem uma quantidade de divisões absurda. Tem um cara que eu respeito muito no Brasil, que eu levei para a Polônia para trabalhar comigo e que está fazendo um trabalho incrível na seleção brasileira, que é o Guilherme Berriel. Você deve conhecer, foi preparador físico do Minas comigo, trabalha na seleção brasileira. Ele tá fazendo a referência nos campeonatos brasileiros depois de acho que faz 5 anos que ele está fazendo, assim, da quantidade de jogadores que tem no Brasil, num padrão físico absurdamente interessante, tá entendendo? Acima de 2 metros de altura, com uma condição de habilidade impressionante. Ele tem essa referência toda, é um multitrabalho, para mim é uma detecção de talentos absurda. Eu espero que a CBV um dia valorize o trabalho que ele está sendo feito, e o Comitê Olímpico, porque isso pode ser utilizado em todos os esportes. Enfim, os nossos jovens jogam pouco, Ale. Jogam pouco, entendeu? Então, por exemplo, aqui no meu clube, eu tenho o time principal, aí eu tenho os aspirantes a profissionais, que até 22 anos de idade, eles são considerados em formação e eles são obrigados a estudar.
e depois eu tenho os menos de 21, menos de 19, menos de 17. Então você tem competições regionais, você tem competições dos setores do país e depois tem competições nacionais. Então, nas competições regionais, por exemplo, eles vão jogar a quinta divisão do Campeonato Francês. Eles têm 21 anos. Eles jogam contra ex-atletas de 35, 40 anos. A possibilidade de jogar é muito grande. E aí depois tem um campeonato na categoria deles, tem um campeonato específico da Copa da França, do campeonato. E isso na Polônia, na Itália, na França. Então, a possibilidade do jogar é muito grande e isso não está tendo mais. Lembra a quantidade, quando você era infanto, quando eu era infanto, de clubes que jogavam os campeonatos das federações. E hoje você joga com 4, 5, 6 clubes. O Guilherme trouxe um dado, enquanto os europeus chegam a jogar 50, 60 vezes por ano. Teve jogador da seleção brasileira de base que jogava no clube 17, 18 vezes no ano. É muito pouco. É muito pouco. Eu já não sei, assim, eu falo isso sempre aqui, né, no Ataque e Defesa, que, assim, enquanto não seguir um padrão quase americano de educação e esporte, né, claro que tem as diferenças culturais, enfim, mas isso andar entrelaçado de mão dada, cara, não vai acontecer nada. Porque a gente vive um problema econômico, isso é claro, né, de investimento na base, na educação, enfim, que é muito complicado, e você não consegue andar com esses processos esportivos, né? Se você consegue atrelar o clube formador com uma escola, com um colégio, né, e faz eles andarem rápido, porque hoje em dia não tem nem campeonatos escolares mais, né? Uhum. Eu jogava no clube, aí tinha o escolar até junho, depois de junho a dezembro tinha outro campeonato. Enfim, como você falou, você jogava muito mais. É impossível ter jogado 17 partidas no ano. Eu jogava umas 50, tranquilamente, né? Jogava em outras categorias. Ale, é legal que tu traga essa tua experiência, porque tu tem lugar de fala, né? Quer dizer, tu teve toda uma formação, tu passou por escola, tu passou por clubes. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que a gente está realmente democratizando os investimentos que existem e os percentuais, por exemplo, de lei que beneficiam alguns poucos? Não está faltando grana para a Confederação Brasileira de Clubes, para esses campeonatos de clubes, CBI, etc. Mas eles de alguma forma, eles protegem determinadas instituições que se beneficiam da lei. Né? Esses campeonatos brasileiros interclubes, eles têm investimento público no sentido da integração. E talvez a gente pudesse, de alguma forma, repensar esse processo. A Ana Moser entrou um pouco nesse debate enquanto esteve na frente do Ministério, no sentido de que esse dinheiro que vem das loterias, né, ele pudesse ser distribuído de uma tal maneira para que a gente faça jogar melhor, que a gente possa criar condições de escolas públicas terem a possibilidade de prática, a valorização profissional da educação física. Quer dizer, tem uma série de coisas que precisam ser repensadas nesse processo, que não são só as leis de incentivo aos clubes profissionais. Eu desculpe, assim, se eu estou sendo... Não, mas é isso. O que você está falando é visível, né? Tipo assim, então, o que você está falando assim, dinheiro tem, só ele é mal administrado, ele é mal empregado, não é isso? Eu acredito que poderia ser feito de uma maneira diferente, sinceramente, né? Você pega o exemplo do Rio Grande de Santa Catarina, tem um clube que trabalha muito bem lá, que é o Elase, né? É um clube que tem a condição de pagar as mensalidades exigidas, os valores exigidos para participação no CBI, entendeu? Mas é um exemplo de fora da curva. Senão você tem os grandes clubes que acabam se beneficiando. Você tem Flamengo, você tem Minas, você tem Pinheiros, você tem Grêmio Náutico União. Você tem um grupo de clubes que representam uma coisa muito importante na formação do atleta brasileiro, sem dúvida alguma, mas a gente tem que ver realmente se isso está sendo acessível a todas as camadas da sociedade. Esse é um debate que precisa existir na formação de novos atletas, na formação do esporte brasileiro e na formação do profissional de educação física também, porque trabalhar com jovem, o professor Batista dizia muito isso lá no Rio Grande do Sul, o melhor treinador que tem que ser, a melhor preparação possível, ele tem que estar na base, porque ele vai formar o atleta e vai formar o cidadão. Exatamente. Não, com certeza, com certeza. Marcelo, é muito legal ouvir isso de você pela experiência e a forma que está trazendo, assim, acho que é muito clara, né?
com boas ideias e com propostas, né? Não adianta só falar assim, tem que mudar, né? E não mostrar um caminho, acho que não é legal. Tem que debater essas ideias para mostrar um caminho que possa ser seguido, né? E relações que já funcionaram em outros lugares. Você falou que você ficou pouco tempo na Rússia, você acabou sendo demitido lá. O que houve lá? Eu não compreendi como funcionavam os russos. Simples, né? Não, cara, eu tinha o Marlon comigo lá, tinha o Giovanni Fopa, tinha gente que de alguma forma me dava uma assessoria, mas cara, eu tenho uma cultura de trabalho que diz respeito a grupo, a bom entendimento, a você valorizar o todo e deixar o indivíduo que ele possa aparecer, mas a serviço do todo. Quer dizer, é a minha forma de trabalhar. Eu fui um jogador assim. Eu sou um treinador dessa maneira, quer dizer, o atleta, fora de série, o talento, ele vai aparecer, mas ele precisa estar funcionando dentro de um sistema onde o melhor é para todos. Para mim, o voleibol é o esporte mais coletivo que existe, Ale. A bola está sempre no ar. É aquilo que os profissionais de educação física dizem, que é o seguinte: habilidade motora aberta. Você não pode agarrar a bola, como no basquete, como no futebol, no handebol. Você só pode agarrar a bola no saque e você tem 8 segundos para se desfazer da bola. Uma pressão absurda, todo mundo está te olhando naquele momento, né? Então, você tem uma interdependência direta em relação à trajetória, à velocidade, a posicionamento do teu colega. Quer dizer, enquanto você está olhando aqui, você não sabe o que está passando aqui no voleibol, porque você não pode jogar voleibol olhando para o chão. Então, se não houver uma comunicação constante à direita e à esquerda, desse conjunto de 6, é muito difícil de jogar voleibol. Né? Então, eu tenho como princípio estabelecimento de jogadas, de exercícios, de mecânicas relacionadas ao grupo, e que eu deveria ter chegado na Rússia, trabalhado com um apito e ter sido muito mais punitivo, porque é uma sociedade que foi criada muito na situação do rendimento através da punição, e eu não consegui fazer, então me demitiram. Caramba. E não estava tão ruim assim, a gente estava a 1 ponto do playoff, tu tá entendendo? Enfim, então... Qual time que era? Era o Dinamo Krasnodar, que Krasnodar. inclusive que essas coisas assim, agora até tô dando risada contigo aqui, né? Faz 10 anos que isso aconteceu, mas é uma coisa muito delicada, porque eu vinha de um título de Superliga com o Rio de Janeiro, né? Aí vim de uma situação de falência da equipe, onde eu fui o último a ficar. Naquele momento, eu fiquei entre 9 e 10 meses sem receber nada no Rio de Janeiro, né? Os 8 atletas mais importantes do grupo, todos eles foram embora ao longo da temporada. Eu perdi Maurício Souza, eu perdi Vissoto, eu perdi Thiago Alves, eu perdi Bruno, eu perdi os principais, né? A gente lançou Rodriguinho naquele momento com 17 anos, aí mais uma vez campeão mundial, né? A gente fez um apanhado de jogadores do Rio de Janeiro para continuar, ainda chegamos em quinto na Superliga, e aí eu me transfiro para a Polônia, numa situação difícil ali de reconstrução da minha carreira, e de 6 meses depois eu perco o trabalho e os russos não me pagam. Né? Então, o voleibol às vezes é muito legal, né? Ah, que bacana o voleibol, mas ele é muito cruel também, né? Você trabalhou com o Ricardinho, você trabalhou com o Roese, né? Como atleta ainda, trabalhou com o Marlon, trabalhou com o Bruno, O Rafa, com o Rafa. Marcelinho, você chegou a trabalhar? Não, né? Marcelinho, eu repatriei o Onde? Marcelinho no Minas, no segundo ano. Pô, Marcelinho era e o persona não grata no Brasil, eu trouxe ele de volta. Não, mas ele jogou bem no Minas, hein? Ele jogou muito bem esse ano aí. Ele Arrebentou. jogou Não, muito bem. Marcelinho tinha tido problemas, né? Tinha tido problemas com treinadores ali, enfim, e eu fui muito questionado no Minas quando fiz essa indicação. O Marlon fez o primeiro ano, aí depois vai para o Rio de Janeiro, né? E aí eu tinha essa ideia de que o Marcelinho ainda tinha muita lenha para queimar, e briguei por ele. E ele veio e foi uma temporada incrível, assim, incrível. Porque era um time jovem, né? Era um time de jogadores mais jovens, não era? A primeira temporada profissional do Lucarelli, primeira temporada profissional do Ah, Otávio, né? A gente repatriamos o Tempone naquele momento. E aí, no meio da temporada, nesse segundo ano, a gente traz o Filip Helek, o tcheco, não sei se tu lembra, que eu já conhecia da lembro. França,
né? Enfim, então ali tinha um DNA forte do Minas, forte da formação mineira, né? Do Fiat do Minas Tênis Clube, onde eu aproveito alguns jogadores e faz uma mescla onde o Marcelinho é o grande maestro, né? Que legal. Além de mim, faltou algum outro grande levantador para você trabalhar? Ale, eu gostava muito de jogar contra ti, porque tu era muito enfesado, né? Entendeu? Muito batalhador, assim, é muito guerreiro. Então, de alguma forma, nós dois aqui estamos falando em frente a uma tela e falando sobre o voleibol, mas a gente viveu isso com uma paixão e pessoas que daqui a pouco têm menos condição física e menos talento, elas têm uma paixão que faz com que a gente ultrapasse montanhas, né? Isso aconteceu contigo. A semifinal da fralda, dá lembrar dessa semifinal da fralda, enviada pelo Renan, pelo correio para todos os jogadores, todo mundo Dizendo achava que que tinha foi... sido Navas. Exatamente. E tu já contou essa história aí no teu programa, não? Não, nunca contei, nunca contei. Então, vocês estavam indo para o quinto jogo de decisão, e tomaram uma porrada, o Marlon se machuca naquele jogo, e aí tu entra numa pedreira absurda, né? E entre tempo, o Renan, junto com a comissão técnica, envia fraldas pelo correio para provocar os jogadores, e todo mundo achou que estava lá no envelope escrito Suzano, né? Enfim. Mas eu acho que surtiu efeito, pelo menos na semifinal. Não, e foi engraçado, assim, colocou o nome da galera toda, assim, e eu não recebi fralda. Então eu fiquei mais, eu falei assim, Ricardo, eu tô tão insignificante que o Ricardo Navarro não mandou nem fralda para mim. E aí te fez assim, jogar muito. E botou assim, Carlão Museu, o Carlão jogava com a gente, Carlão Museu, o Marlon Traquina, sabe? Botou uns apelidos assim, a gente ria assim, mas a galera ficou puta mesmo, assim. E achando que tinha vindo de Suzano mesmo. Mas eu perguntei isso porque eu acho que você não trabalhou com o Maurício, né? Não, fui adversário do Maurício, muito então. tempo, assim, e porque você trabalhou com todos, né? Sim, eu tenho um carinho muito grande pelo Maurício, cara, muito grande pelo Maurício. O que o Maurício fez, cara, naquela geração ali, a gente é nascido no mesmo ano, né? Então eu acompanhei, eu joguei Campeonato Brasileiro de Seleções contra o Maurício. A gente tinha 16, 17 anos, assim, ele sempre foi craque, né, cara? Sempre foi craque, assim. Essa coisa da força no punho, da precisão, também da velocidade. Tem alguns momentos no voleibol brasileiro e que são referências mundiais, né, cara? Eu acho que o que o William fez na década de 80, depois o que o Maurício fez na década de 90, 2000, e o Ricardo, assim, são patamares estabelecidos na questão técnico-tática que revolucionaram o mundo do vôlei nesses momentos, né? E você jogou com o William, né? O William Carvalho, né? Na Pirelli você chegou a jogar, que é um privilégio. Porque o William ele foi longevo, né? Ele jogou até mais tempo, ele chegou a parar, foi técnico, voltou a jogar. Cara, o William é uma história fantástica também, porque quando era jovem jogador no Rio Grande do Sul, ainda jogava em equipes pequenas, ali tinha aquela ginástica Novo Hamburgo, que depois virou a ser a Frangosul Ginástica, mas com patrocínios muito pobres, assim. E eu lembro, cara, quando o dia que estoura a Guerra do Golfo, no Iraque, na noite anterior, a gente ganha da Pirelli, o nosso time de garotos lá, o Roese estava nesse time, porque ele tinha brigado com o Chapecó, e tinha vindo jogar em Novo Hamburgo, foi um dos primeiros projetos corretos que o Jorginho fez lá em Novo Hamburgo, assim. Tinha Leco, não sei se tu lembra, o Regis Ruschel, Leco, né? Tinha Marcos Pacheco que jogava, porra, tinha Marcos Vinícius Freire. Ele é técnico em Dubai ou no Catar? Onde que ele tá mesmo? Ele tá no Oriente, eu não sei exatamente onde, porque muda muito rápido, assim, mas ele tá tendo uma experiência internacional, isso é muito bacana. E a gente ganha da Pirelli, cara. Eu lembro que eu dei entrevista para a TV Gaúcha na época, etc, etc. No dia seguinte, todo mundo em frente à televisão esperando assim. Daí tem aquela musiquinha da Globo lá, tananana, e estourou a guerra no Iraque. Nunca vi a reportagem. Entrou o plantão da Globo para dizer da guerra do Golfo bem na hora do Globo Esporte. Sacanagem. Mas aí o William, cara, era um cara que era fácil gostar do William, entendeu? Era fácil porque ele jogava muito fácil. Mas quando ele jogava contra time pequeno, cara, eles eram cruéis, cara. O William tinha uma parada que as pessoas acham que tá todo mundo inventando voleibol. Essa coisa de atacar a partir da primeira ação,
Os japoneses já faziam isso, os brasileiros já faziam isso. Por quê? Porque a regra em 70 e 80, o primeiro toque do bloqueio considerava como o primeiro toque já. Tá. Então, a segunda ação de qualquer jogador, ela tinha que ser tecnicamente perfeita, porque já era um levantamento, né? Então, e o William fazia muito isso, cara. Sacava curto, o William vinha e levantava a bola direto. Ele tinha um toque tão maravilhoso. E aí ele surpreendia incrivelmente os adversários, né? E ele fazia isso de propósito contra equipes pequenas, né? Quando tomei tanta porrada do William, Pampa, Carlão, Amauri, Xandó, aquele time da Pirelli, meu Deus do céu, massacrava todo mundo. E aí quando a gente conseguiu ganhar um jogo, nossa, só tô pela reportagem no dia seguinte que nunca vi. História maravilhosa, maravilhosa. E na Pirelli ele já era treinador e ajudava, porque o Talmo era frequentemente convocado para a seleção, daquela seleção de 92, e ficava ausente, então ele acabava jogando, né? Assim, eu tenho uma mania, né? Tipo, toda vez que vem alguém aqui que é do meu tempo, que eu joguei contra você, eu era nesse ano eu era seleção paulista juvenil e a gente fez um amistoso contra o adulto da Pirelli, assim. E você me chamou porque eu esqueci o shampoo no banheiro. Eu esqueci o pote de shampoo, você foi atrás de mim, eu esqueci o shampoo do banheiro, é meu, assim. E aí, assim, é engraçado isso, porque como fica marcado, daí você começa a reparar nessa pessoa, né? Você começa a reparar no Marcelo Francoviac, quem é, como que joga. É muito louco, assim, na minha cabeça, o Tabashi veio aqui, né? Eu falei, pô, eu lembro da primeira vez que eu te vi, a primeira vez que eu conversei com o Kid, né? Eu jogava na Telesp, que era o pessoal, o Jaú, Maraca, né? Anjinho, Dentinho, Silvio Botassini, Beto Pulga. Era um Nossa. time já mais velho, uma galera assim, eu era juvenil e entrando assim. E fizemos um amistoso contra a Pirelli e o Kid esqueceu o agasalho da Pirelli, um agasalho lindo, lindo da Pirelli, esqueceu lá. E eu guardei até encontrar o Kid para devolver. Porque eram duas funções. A primeira, a honestidade, a segunda, de poder ter a possibilidade de falar com o Kid, assim. Então, assim, fica muito na memória, assim. E esse time da Pirelli, jogar na Pirelli, naquele ginásio pequenininho, né? Com teto de cimento, assim. Porque o sonho da molecada era colocar a bola no teto, que parecia tão fácil. Aí chegava o Carlão, batia um chute meio sem bloqueio, botava no meio do jogo a bola no teto. Era um negócio absurdo. Bom, eu tava devagando aqui porque você tocou no assunto, né? Você falou assim: o William já fazia o negócio de levantar na primeira ação, quer dizer, receber o primeiro toque, já fazer o levantamento e o ataque acontecer na segunda bola. Você não acha que algumas regras hoje em dia estão favorecendo um jogo mais feio? Né, manter a bola em jogo, que você falou há pouco aí, que é uma intenção da Federação Internacional. Assim, a defesa em 2 toques no primeiro tempo, aí já estão falando, né, em ter 2 toques na segunda bola, já permitivo, assim. A agarrada muito grande, assim, em alguns jogos acontece muito. O toque-ataque acontece o tempo todo, assim. Eu entendo, assim, né? Você falou com muita propriedade, né? Que o vôlei você tem que ter uma técnica refinada, porque você não retém a bola. Eu trago sempre esse exemplo aqui. Você imagina eu jogar futebol só tocando de primeira. É isso que acontece no vôlei. Só tocando de primeira. O jogo vai ficar meio horroroso, porque não vai acontecer se você não dominar aquilo, né? Então, assim, para ter mais praticantes, deixar o jogo mais fácil, pode ser uma ideia. Mas não tá demais, Marcelo? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. E aí tem uma situação antes de 84 lá, existia, antes da Olimpíada de 84, tinha algumas coisas que talvez a gente tenha que repensar. Eu acredito muito que o futuro ele é necessário, às vezes, dar um passo atrás para você melhorar algumas coisas. A agressividade do saque, ali, é isso que está permitindo que a juizada toda, que os juízes todos liberem esse segundo contato muito feio que está acontecendo, quer dizer, o 2 toques está praticamente sendo liberado o tempo inteiro no mais alto nível, né? E essa situação da bola agarrada nas pontas, entendeu? Então, até 1984, poderia se bloquear o saque. Né? Então, talvez você tenha que criar algum subterfúgio para diminuir essa agressividade no saque. Eu estou num time interessante aqui na Europa, onde eu tenho vários jogadores que sacam a mais de 115 e chegam a sacar a 120. Na Polônia e na Itália, você tem regularmente 4 a 5 jogadores por jogo que sacam acima de 125 km por hora. O olho humano ele não está preparado para essa curta distância e a reação consciente. É intuitivo o que a gente está fazendo na recepção. Então,
Em 84, por exemplo, tinha um grande jogador que é campeão olímpico, é o Jorge Edson. Ele ainda não atacava muito bem, ele era o rei da agarrada, o Jorge agarrava. E aí se criou a regra onde você pode trazer a bola à frente do ombro, você não pode conduzir a bola, quer dizer, o tempo de contato em relação você foram acontecendo adaptações. Eu acho essa coisa do ataque de toque, principalmente quando se traz atrás da cabeça, eu acho isso horroroso, horroroso. Ou essa cobertura preguiçosa, que não é um tapa na bola, ela é uma. Você retém, literalmente, tá entendendo? Então, acho que precisa ser repensado. É importante que o público conheça as regras, porque já mudamos tanto as regras, né, Ali? Você, como eu, nós jogamos no Brasil numa regra que até 30 minutos 25 minutos era jogo normal e a partir do 25º minuto era tie break, ninguém entendia nada. Entendeu? Então, tem que ter um pouco de critério, mas eu acho que, principalmente para que você ensine as novas gerações, você tem que ter um pouco mais de padrão relacionado ao gesto técnico. Ale Oliveira e amigos do Ataque e Defesa, o ano terminando e Marcelo Fronconviac dando um show nessa entrevista ao Ale Oliveira. E olha, que bacana saber que um profissional tão qualificado teve uma oportunidade de morar fora do país também. Nos Estados Unidos não é diferente. Profissionais qualificados são sempre muito bem-vindos. E agora, em 2025, onde faltarão apenas um ano para a Copa do Mundo e teremos depois, em 2028, a Olimpíada lá em Los Angeles mais uma vez, os profissionais qualificados têm muita vez. Então, se você tem uma profissão, pelo menos 5 anos de experiência após um curso bacharelado, mas se você tem um tecnólogo ou qualquer outro curso e tem pelo menos 10 anos de experiência comprobatória, você também pode pleitear um Green Card. Eu estou recebendo muitas mensagens e chamadas aqui de vocês querendo saber um pouco mais sobre vistos imigratórios, achando que sua profissão não é interessante para os Estados Unidos, pois saiba que muito provavelmente você que nos assiste pode pleitear o Green Card. Filhos solteiros até 21 anos e cônjuge no papel também recebem o benefício imigratório e para ir com toda a família com tranquilidade, com segurança aos Estados Unidos. QR Code na tela, eu pessoalmente sempre dou os meus retornos a todos vocês e agradeço demais essa parceria nesse ano e muito obrigado. Ale, a bola tá contigo, bola mais uma vez com esse craque aí. Um forte abraço a todos. Qual que você acha que hoje é a grande deficiência do atleta brasileiro? Cara, eu acho que a gente tem que aprender a jogar dentro do sistema de reconstrução do jogo. Eu explico, tá? A partir do momento em que o Miqueleto ele vai sacar 125 km por hora, que a recepção ela vai chegar no centro da quadra, para trás, para a linha dos 3 metros, entendeu? E que o levantador ele vai ser obrigado a jogar na entrada ou na saída, e que você vai ter 3 caras de 2,10 passando o umbigo da rede, quer dizer, se você ficar só no enfrentamento, você corre um risco muito grande de atacar contra o bloqueio e sofrer um bloqueio direto. Além disso, se você vier só para o jogo colocado, a defesa vai estar extremamente bem posicionada, porque é uma questão matemática, questão física, né? Você vai estar, primeira linha de defesa, que é o bloqueio, ocupando o espaço, a defesa é extremamente bem colocada. Então, primeiro, você vai ter que jogar com mais velocidade, e segundo, não conseguindo jogar com mais velocidade, porque nem sempre vai ser o levantador que vai fazer essa segunda ação, ele não vai conseguir chegar muitas vezes, né? Você tem que criar subterfúgios, na minha opinião, de fazer com que você consiga jogar contra esse bloqueio, e trabalha a tal da reciclagem, que é o sistema de ataque, cobertura e complexo 2, e por aí vai, etc. Né? Então, eu acho que a gente precisa criar isso como padrão. Acho que o Bernardo e o Rubinho no setor masculino e o Zé e os seus auxiliares no setor feminino, eles estão super conscientes em relação a isso, dessa necessidade. Fiquei muito feliz da maneira que o Adriano jogou a Olimpíada, quando ele teve a oportunidade de jogar, porque ele jogou dessa maneira, tá entendendo? E acho que não é nenhum demérito, Ale, a gente se inspirar em escolas que estão fazendo isso magistralmente.
a escola polonesa, a escola francesa, os próprios americanos, tá entendendo? Eu não sei se você tem notado o quanto o Honorato faz muito bem, né? Essa coisa de ameaçar e colocar. E aí você aliar isso às situações de leituras táticas em relação aonde colocar a bola para você ter a chance de rejogar. O Camilo Platti, que é um italiano que trabalhou na Bulgária durante muito tempo, ele, na época, tinha os dados e que correspondem muito ao que está acontecendo, que essa bola delicada colocada no levantador, em vez de ser uma porrada na diagonal, correndo o risco de sofrer um bloqueio ou ter a defesa do líbero, o time que fazia essa ação, taticamente fazia essa ação, ele tinha 50% de rejogar essa bola. Porque o levantador ia fazer a primeira ação, ia cair na mão de alguém não tão habilidoso, você tinha condições de compor. Então, eu acredito sim que a gente precisa entender o que o jogo está acontecendo, né? A gente precisa melhorar o nosso nível na Superliga, de oposição para o nosso jogador brasileiro, entendeu? E a gente precisa fazer uma transferência nisso em relação à seleção brasileira, para que a gente consiga enfrentar as mais diversas escolas com o material humano que a gente tem, Ale. E hoje você enxerga, assim, eu acho a seleção japonesa mais legal de assistir jogar. A forma de jogar. Ganha, não ganha, essas são outras coisas, mas o atrativo do voleibol japonês acho que é muito legal hoje, assim. Você acha que eles estão se reconstruindo, né? Estão voltando à origem da habilidade e não estão importando tanto com a parte física e está dando resultado, apesar de ter jogadores que estão atacando muito forte, mas ainda assim não são tão altos. Sim, acredito que sim. E agora tem o Sekita, não sei se o Sekita continua, por exemplo. O Sekita é um levantador que está, assim, o nível de qualidade que tem e a relação de primeiro tempo e fundo meio, que a gente chama pipe, né, Ale? Isso é um diferencial absurdo, é um absurdo, né? Quer dizer, você tem equipes no mundo, e a equipe japonesa é uma dessas, que muitas vezes joga mais com o fundo meio do que com o primeiro tempo, né? Então, eu acho que essas análises elas precisam ser construídas e feitas. Os americanos são muito pragmáticos, por exemplo, na utilização dessa bola do fundo meio. Eles fazem uma sobreposição de uma bola esquerda, digamos assim. Então, você tem um tempo esquerda, você tem essa pipe esquerda, você tem uma sobreposição de praticamente 3 ações sobre um conjunto de bloqueio, que é o central e o posição 2 adversário. E aí essa situação da sobreposição, que a gente chama, né, da menor distância do primeiro tempo ali, uma linguagem extremamente técnica que eu estou falando aqui, mas é muito difícil para o bloqueio. Né? Porque o cara não sabe se ele vai ajudar no primeiro tempo, se ele vai ficar com o homem dele, quer dizer, é uma coisa que, tendo uma qualidade média de recepção até a linha dos 3 metros ali, e levantadores capazes de precisão e velocidade, e isso é outra coisa também, que vem acrescentar na resposta inicial que eu te dei, ou seja, o Ricardo, eu estava vendo, essa semana estava aparecendo, 23-14, quarto set contra a Sérvia. O Ricardo pega uma defesa naquele Mundial que o Brasil ganha em 2002, na semifinal. Na Argentina. Ele pega uma bola ali no posto 1, cara, e ele acelera de uma tal maneira pro André Nascimento, quer dizer, ali também foi um momento do vôlei brasileiro com a velocidade do Giba, do Giovani, do Nauber, do Dante e do André atrás, do próprio Anderson, quer dizer, a gente estabeleceu um padrão que foi muito interessante. E talvez precise ser reeditado. Então, essa é uma questão, né, que eu tenho que perguntar para o Ricardinho, assim, né? O Ricardinho, todo mundo fala assim, ele acelerou demais o jogo, mas ele acelerou o jogo por conta também de ter os parceiros que conseguiam dar velocidade para o jogo, né? Assim, pensar numa outra geração, talvez o Xandó atacando uma bola tão rápida quanto o Giba não é tão visível assim. Mas o Bernardo poderia atacar essa bola, né? O Renan poderia atacar essa bola. Tem que ver se essa geração é tão rápida. E talvez isso a gente esteja perdendo. A gente está jogando um pouquinho mais lento, tentando buscar mais altura nas bolas, né? Por exemplo, eu acho que o Alan, irmão esqueci o nome do posto da seleção agora. Esqueci. Daqui a pouco eu vou lembrar.
Ele tem condição, por conta do Alan, por conta da passada dele. Ele só precisa de um passo para atacar a bola. Ele não faz uma corrida. O Darlan já precisa mais distância. O Alan não. E o Alan pode, na minha visão, pode jogar com a bola no fundo saída, principalmente, que é onde ele faz, jogar com uma bola muito, muito rápida, né? Eu joguei com o Milinkovic naquele ano, né, que você estava na Ubra, e ele atacava uma bola dessa altura, assim, era um tiro para trás com o Marcelinho. Então, assim, eu imagino isso, assim, uma bola um tempo atrás, e que não está sendo feito. O Giovani, na época, atacava uma bola quase um tempo na frente, a pipe dele era quase um tempo, né, do fundo meio, assim, era muito baixinho e muito rápido. Eu acho que esse meandro de velocidade que a gente está procurando muito mais altura e ficando no físico e esquecendo uma característica nossa, assim, que é jogar com velocidade, com habilidade e com força, né? A gente gostava muito, o ataque brasileiro, a gente ia pro ginásio para ver o ataque de rede, às vezes, dos caras, né? Hoje não tem muito isso, né? Mas Ale, é importante isso que você está falando, porque é o seguinte, se você for analisar as bolas de primeiro tempo, você tinha jogadores como o Bernard, vamos falar do Bernard, depois a gente tem quem ali? O Rui na outra geração, você tem Braulio, que a gente jogou nos clubes, assim, aquele tempo zero, a rede está aqui, a bola está aqui, a bola praticamente nem sai da mão do levantador, né? O Henrique central do Minas, fazendo essa bola com o Marcelinho, fazendo essa bola do tempo atrás com o Marlon, entendeu? É um negócio impressionante, é tempo zero. Ou o cara salta, ou é teto. Literalmente, tá entendendo? Se a recepção é boa. Então, aí você começa a criar o padrão de jogadores maiores, né? A gente tem hoje tem o Lucão ainda num ritmo, acabou de ganhar o título aí, incrível, né? A gente teve Éder, a gente teve Gustavo, a gente teve André Heller, que foi teu contemporâneo, que são bolas que elas são rápidas, mas elas têm um ponto de alcance que praticamente se confunde com a fundo meio. Né? Então, tipo assim, você criar possibilidades, e nisso o vôlei argentino é muito interessante, Ale, porque com o material humano extremamente reduzido, eles têm uma situação de flutuação no primeiro tempo muito interessante. O jogador salta na cabeça e ataca na esquerda, ele salta na esquerda e vem para a cabeça do levantador. Então, são situações que a gente tem visto. Kochanovski na Polônia, é um central de 1,98, não tão grande assim, o Chinenies na França, enfim, você tem alguns, o Averill, se não me engano, nos Estados Unidos também, essa situação da velocidade maior, né, do menos tempo entre a saída da mão do levantador e a finalização do central. Então, criar padrões diferentes, né? E aí eu volto a insistir com o material humano que nós temos. Exato. Não, eu concordo plenamente. Porque assim, a gente jogava numa época essa de velocidade, que era pegar a bola subindo, né? E aqui parece que hoje o tempo é esperar ela chegar no ponto mais alto de alcance para atacar. Qual você acha que foi a sua grande evolução nos últimos anos como treinador? Assim? Porque, evidentemente, não tem como isso, né? Você passeou e transitou por várias escolas de vôlei. E você sai do Brasil, você é um treinador, né? E com essa convivência de escolas e trabalhando com atletas diferentes, de níveis diferentes, de escolas diferentes, te leva a um caminho. Assim. O que você acha que você mais evoluiu? Foi no comando de pessoas, né, na administração de elenco? Foi no dia a dia, no treino, qualidade de treino, análise tática? Qual que você acha que é a grande motivação daquele, o Marcelo, o tio da Mel que saiu daqui do Brasil? Cara, eu revi alguns conceitos. O principal deles é no sentido do volume de trabalho, entendeu? Porque não tem a mesma quantidade de material humano, não tem a mesma quantidade de auxiliares, de gente ajudando. Se eu quiser fazer treino técnico de defesa e de bloqueio relacionado à Escola Brasileira de Voleibol com mesa, eu tenho que subir em cima da mesa o tempo inteiro. E eu subindo em cima da mesa o tempo inteiro, primeiro que eu acabo com o meu corpo, segundo que não necessariamente eu estou analisando tecnicamente o que precisa acontecer. Então, eu preciso optimizar isso. Daqui a pouco eu vou ter que botar jogadores também atacando ali, os meus auxiliares, os poucos que eu tenho. Mas eu vou ter que criar exercícios que digam respeito a isso. Né? Então, esse meu pragmatismo relacionado à técnica brasileira, ela precisa ser adaptada em relação ao meu material humano presente, né? E as mais diversas escolas que eu trabalhei. Eu contratei no Minas, nós contratamos no Minas no meu primeiro ano, um jogador que chamava Russell Holmes, que jogou a Olimpíada de 2012, etc. Um excelente central. O primeiro treino técnico de defesa de mesa que eu e o Douglas Chiarotti, o Douglão, a gente fez com ele, ele ficou com medo da bola.
O Douglão tinha um braço impressionante, super forte ali, sobe na fixação ali e dá na 5 ali. Ó, só coloca a manchete ali e vai. O cara, a primeira bola que pica no chão, bate no chão e que vem no corpo dele, ele. Aí, o que tá acontecendo, cara? Cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, você. Aí entra essa situação do convencimento e do gerenciamento de pessoas. Então, a resposta diz a respeito a se adaptar às escolas, se adaptar ao material humano e se adaptar à gestão de pessoas. Ali, eu estou lendo um livro aqui, ó, muito legal, ó. Olha só. Os Campeões e as Suas Emoções, tá? É um psicólogo do esporte aqui da França, um cara que tem uma trajetória muito bacana. Ele pega os mais diversos campeões da França, entrevista os caras e ele começa a definir os padrões psicológicos, ele começa a definir o que é paixão, ele começa a definir o que é motivação intrínseca. Você teve uma motivação intrínseca absurda, Leco, da maneira que você foi criado, entendeu? Você adorava jogar vôlei. Eu tive uma motivação do início maravilhosa e guardo essa paixão. Em determinado momento, a gente tem essa motivação de fazer o que a gente gosta, do que nos dá prazer, e a gente começa a ter o reconhecimento. Daí entra a motivação extrínseca. E aí você tem os mais diversos perfis. O cara que é obsessivo, o cara que tem a necessidade do conforto da palavra, do conforto do gesto. Tu tá entendendo? Do conforto do reconhecimento social. E aí você tem a questão do prazer. Então, isso eu continuo me construindo com 56 anos de idade, ali, eu continuo me construindo como treinador e tentando ser menos invasivo hoje em dia do que eu fui no meu início como treinador. Eu fui um cara muito maluco, entendeu? À beira da quadra, muito berrão, muito brigão. Eu tô numa outra sociedade, cara. Eu trabalho com terno. É difícil, fica ali dentro daquele terno, assim, entendeu? Às vezes com vontade de explodir. Mas eu tenho que ocupar o espaço, o meu lugar, junto à sociedade onde eu estou trabalhando. Né? Eu vi agora, por exemplo, o Felipe e o Vacari, tem um videozinho que está rolando ali, eles ganharam o Mundial, aí o Felipe vai falar, o Vacari entra assim, e fala uma baita de uma mensagem, e aí o Felipe ri e diz assim, ele está falando tudo que eu queria falar, e aí tem aquela coisa. Isso não é igual no mundo inteiro, Alê. Não é igual no mundo inteiro, entendeu? Eu não posso simplesmente fazer esse transfer e achar que essa minha energia... existem alguns tabus em relação à escola brasileira e o que se passa fora da quadra que não podem ser repetidos aqui. A gente vive na Europa numa sociedade laica. Ninguém reza antes de jogar. No Brasil, todo mundo reza, e tem que respeitar, é uma coisa bacana, ou cada um vai fazer a sua oração, ou se dão as mãos ali. É diferente, entendeu? Não é porque é melhor ou é pior, é diferente. E a necessidade de adaptação, ela é cotidiana. Mas o brasileiro no vôlei é visto como é visto, né? Como é visto? Sanguíneo, é visto sanguíneo. Como tá... Mas assim, você tá no clube, você dá preferência em trazer atletas brasileiros ou não? Quando você fala em trazer atletas brasileiros, o clube gosta ou ele é meio reticente? Ele tem alguma coisa contra? Cara, o atleta brasileiro, ele é considerado como um atleta muito capaz. A questão é que trazer brasileiro para a Europa pressupõe o fato de que esse jogador ele vai precisar se adaptar a um meio e a uma situação completamente diferente daquela que ele vive. Número 1, a meteorologia é completamente diferente. Né? Tá anoitecendo aqui às 3 horas da tarde agora, 9 horas da manhã ainda é noite, tá frio pra caramba, entendeu? Eu não tenho um fisioterapeuta contratado em tempo integral, eu tenho um prestador de serviço que vem no clube 2 a 3 vezes por semana e que tem o consultório dele, então o jogador tem que ser suficientemente profissional para receber o tratamento no clube, mas também ir no consultório do cara. O meu médico, a situação é igual. O meu preparador físico, a situação é igual. Então, ou seja, eu tenho 3 staffs, né, que são tempo integral, né? E aí o resto, eu tenho serviços acessórios, entendeu? E eu preciso convencer esse jogador brasileiro que está acostumado numa dinâmica de uma escola que funciona, ou o jogador que já esteve na Itália, porque tem uma situação de staff muito mais numeroso, ou na Polônia, que aqui é diferente. Então, essa necessidade de adaptação e necessidade de conhecimento de uma segunda língua, né, de uma alimentação diferente, de viagens diferentes,
às vezes é difícil, às vezes acontece um casamento perfeito, mas às vezes não. É irresistível para mim não perguntar isso, mas você já passou Natal com o Rodrigo Santoro e com a Mel Francoviac, assim, na tua família? Cara, a Para Mel, quem não sabe, né? Para quem não sabe, a Mel é sobrinha do Marcelo. a Mel Francoviac, ela é minha filhada, ela é filha do meu irmão André, né? Ela é a primeira filha, ela é a primeira neta da família, assim, minha primeira sobrinha e tudo. E acho que eles já estão há bastante tempo, têm 2 filhos, assim. Então, eu tenho uma relação muito legal com a Mel, a minha esposa também. O meu filho, inclusive, trabalha no Rio de Janeiro, o Eduardo Francoviac, ele trabalha na agência que gerencia a carreira da Mel e do Rodrigo, né? Eles têm todo um aparato mas assim, Ale, eu sou muito light em relação a isso, né? Uma vez ela foi me assistir lá no Rio de Janeiro, foi trend topics do Twitter na época e tudo mais. Os jogadores tinham uma sacanagem positiva para brincar, que tinha a foto dela que circulava no grupo WhatsApp dos jogadores, enfim, quem é que vai ser o sobrinho do Marcelo e por aí vai. Mas, enfim, mas é um casal muito legal, cara, que é muito light na vida deles, assim. Eles preservam muito a família. Então, eu participo muito pouco disso. Quando eu estou no Brasil, sempre visito eles no Rio, né? Mas, assim, é coisa de uma noite, de um oi, assim, de tocar um violãozinho, tomar uma cerveja e deu, porque eles têm uma rotina de trabalho que é absurda, né? O Rodrigo te chama de tio? Só pra saber. Não. Não, cara, tem uma história que é muito engraçada, que é mais engraçada do que essa que tu tá falando, mas que a gente é da mesma geração, ele é mais novo do que eu, mas uma vez a Mel, eu morava no Rio com a ocasião do RJX, eles já estavam juntos, e aí a Mel falou assim, não, eu vou te apresentar o Rodrigo, tio, porque eu sou padrinho dela, enfim, tem uma relação bem legal, assim, a minha esposa também. E aí a gente foi lá, jantou, foi uma coisa super legal, o Rodrigo tava lá, ele trouxe o DVD que ele dublava, que é uma história dos pássaros da Disney ali. Ele dá para o meu filho menor, que o Pedro era pequeno, aí dá para o Pedro olha para ele assim: eu não gosto desse filme. E quando eles vão embora, cara, a minha esposa tem uma amiga muito grande, a Rola, do Rio Grande do Sul, que é uma médica, que sempre falava, o Rodrigo é o homem mais bonito do Brasil. Rodrigo. Aí quando eles vão embora, a minha esposa pega o telefone e fala assim, Rô, vou te contar uma coisa, tu não sabe quem bateu na minha porta hoje. E aí, porque essa era uma brincadeira que elas faziam, porque o Rodrigo era muito bonito, não sei o que. E aí a Maura falou, eu fechei a porta, acabou de fechar a porta, o Rodrigo Santoro foi embora com a minha sobrinha. E aí, cara, ficou uma história que fica contada assim, tanto que quando começa essa história a ser reproduzida e se fala para amiga, assim, eu sou tia, sou tio, etc. Eu digo assim, bom, tá na hora de eu ir embora, né? Tá na hora de eu ir embora, não dá para entrar nessa disputa. Difícil, a concorrência é dura. Marcelo, tá preparado pro nosso Vamos bate-bola? lá! Bora? Então tá bom. Posso fugir de algumas? Claro, tá à disposição aí a saída, fala assim, parede, muro, passo. Sua seleção de todos os tempos no masculino. Cara, a seleção da época de 2004 ali, ela é fantástica, tu tá entendendo? Pela duração. E é uma seleção que não tem só 6 jogadores, né? Então, eu acho que esse ciclo de 2002 a 2010 da Seleção Brasileira de Voleibol, sob o comando do Bernardo, ele é completamente fora de série. Sobretudo quando tem Ricardo, André Nascimento, tem Giba, tem Nauber, tem André Heller, tem Gustavo e tem Serginho. Eu acho que é um negócio absurdo, né? Daí depois tem, óbvio que tem Rodrigão, tem Henrique que passou do centro, tem Giovanni, nossa, Dante, enfim, cara, Anderson, Maurício, mas essa geração aí revolucionou o vôlei mundial, né? Não, mas você falou a melhor seleção, mas você escalaria a seleção de todos os tempos, de geração de prata até a atual? Qual seria o seu time, seu sexteto? Cara, eu acho que essa seleção representa muito, porque tem uma mudança de conceito ali, Ale. Tem uma mudança de conceito que é muito legal. Eu, como jogador defensivo e que terminei minha carreira de jogador como líbero, sempre curti muito o que o Bernardo conseguiu fazer. Porque a seleção do Zé Roberto, ela é incrível em 92. Ela é incrível em 92 porque ela é multifunção. Numa regra antiga, ainda com saque muito menos agressivo. Mas o que o Brasil consegue jogar em termos de bloqueio e defesa e transição
É impressionante. Então, assim, a gente quebra um paradigma, esse ciclo de 2002 a 2010, no sentido de que brasileiro não sabe defender e brasileiro não sabe bloquear. Entendeu? A gente aprendeu a defender, a gente aprendeu a bloquear e a gente deu nó em pingo d'água com caras de 1,90. É. Então tá bom, eu vi que você pulou essa parte, então eu vou ser mais direto. Marcelo Negrão ou André Nascimento? Quem é melhor? Cara, o Marcelo Negrão foi fora de série, assim, impressionante. O que o Marcelo fez, impressionante. Eu vou de Marcelo Negrão. Xandó ou Nauber? Por tudo que ele representou na minha carreira, Xandó, né, cara? Mas o Nauber foi também fora de série, mas vou de Xandó. Digamos que aqui eu tô revelando paixões de fã. Óbvio. Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto histórico, né? Contexto histórico. Mas é legal a provocação para fazer a brincadeira. Giovanni ou Murilo? Giovanni. Giba ou Tandy? Giba. Mas Tandy foi craque, cara. Tandy, eu vi o Tandy em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, jogando com o Josenildo na ABB de Brasília. A seleção brasileira nem tinha o patrocínio do Banco do Brasil. Ele fez chover na ABB de Brasília. Impressionante. Com Carlili levantando, incrível. Josenias, né? Renan ou Dante? Renan, pelo conjunto da obra. Renan, excelente jogador. Incrível. Escada ou Mário Júnior? Escada, mas Mauro Júnior foi, cara, tive um prazer enorme de trabalhar com o Mauro Júnior e de ser campeão brasileiro com ele, entendeu? Tenho um respeito muito grande, um cara que não foge da luta. Bruninho ou Marlon? Conjunto da obra Bruno, talento Marlon e precisão. Nunca, assim, pouquíssimas vezes na vida eu vi um jogador levantar a bola na 4 com tanta precisão e com tanta força. A força imprimida pelo Marlon nas maiores distâncias possíveis era impressionante. O Marlon tinha ele deve estar jogando até hoje, um requinte técnico absurdo. Mas o Bruno, no conjunto da obra, é difícil bater o Bruno, hein? O Marlon parou, tá? Faz pouco tempo, mas ele parou. Paulo Roese ou William Mago? Paulo Roese. Mas o William, cara, o William poderia ter sido até, eu acho, ter tido mais tempo na seleção brasileira. Acho que o William poderia ter tido um tempo maior na seleção brasileira. Foi um fiel escudeiro do Bruno, campeão olímpico, né? Mas talvez tenha pago o preço de um pouco desse padrão. Tem que ser um pouco maior fisicamente, etc. Mas o que o William fez no Bolívar com o Weber e o que ele fez no Sada, né, cara, é fora de série. Ricardinho ou Maurício? Ricardinho. Pela genialidade. Me surpreendeu, porque foi o primeiro a responder na lata, tão rápido assim. Não, pela genialidade, até porque eu tô assistindo teu programa, né, cara? Tu tá entendendo? O Maurício, eu coloco ao longo dessa entrevista o Maurício responsável pela segunda revolução do voleibol brasileiro, mas a durabilidade do Ricardinho e a genialidade. Não dá para esquecer uma coisa ali, O Ricardo, para chegar onde ele chegou, foram anos e anos e anos de loucura tática. O Ricardo pegava uma recepção no umbigo quando ele era juvenil e tentava jogar com todo mundo. Naquele momento não funcionava, mas os treinadores e os atacantes tiveram a paciência necessária para que aquilo funcionasse. E em determinado momento casou com uma geração que foi incrível. O Ricardo pegava a bola aqui, pegava a bola. Onde ele pegasse, tinha 3 jogadores já no ar para ele colocar a bola. E ele teve a precisão. O Ricardo me fez ganhar o primeiro título da Ubra, com vários jogadores que tinham sido campeões mundiais juvenis em 2001, né? Quem imaginar que aquele time da Ubra em 2002, com Renato Felizardo, Bosquinho, Minuzzi, Riad, Marcelo Negrão, Lilico, né? O Ricardo fez todo mundo jogar. Cristiano, um central, completamente desconhecido. Acácio, enfim, que timaço. O que é o vôlei na sua vida? Cara, eu fico até emocionado de falar isso, porque o vôlei é minha vida, entendeu? É o vôlei que me permitiu conhecer a Maura, minha esposa, que eu tô casado
desde 1992, são 34 anos, 32 anos de casado, 36 anos, 37 anos juntos. Conheci a Maura através do vôlei, na faculdade e tudo. Me deu a possibilidade de conhecer o mundo, de aprender outras línguas. Esse livro aqui, Ale, ele fala de uma coisa fundamental, que no princípio é o sonho. Então, o vôlei para mim foi sonho. E foi um sonho que eu lutei para transformar em realidade. Né? Então, a gente está lembrando histórias aqui, a gente foi adversário, a gente viveu paixões e eu continuo com essa chama acesa. Já vivi coisas muito legais no vôlei, já vivi coisas muito difíceis, tive sonho de ir para uma Olimpíada em determinado momento, esse sonho me foi roubado, ou não me foi permitido. Talvez isso possa acontecer num futuro, talvez numa outra função, enfim, mas eu consegui estar na seleção brasileira, eu consegui dirigir times no exterior, eu consegui ganhar títulos no Brasil e títulos no exterior, então tudo isso é o vôlei que me deu, uma condição de sustentar minha família de forma honesta, entendeu? E de ser respeitado por onde eu passo. Então, o vôlei me deu tudo que eu tenho. E Marcelo, eu tenho que valorizar meu irmão André, que foi o cara que me colocou no vôlei, entendeu? E todo o esforço da minha família, minha mãe indo atrás de tênis, de uma família muito humilde, meu pai como um torcedor, símbolo, já não está mais aqui, que incentivou toda uma geração. Então, assim, tem uma história de vida ligada ao voleibol que me deu bolsas de estudo para estudar em boas escolas, sendo aluno de escola pública, né? Hoje eu tenho a possibilidade de falar outras línguas, e isso, de estar falando contigo aqui num programa que vai ser difundido no Brasil inteiro, meu, que alegria, que honra. O vôlei me deu muito. honra nossa, Marcelo. Foi um prazerzaço falar contigo. Eu sei que você está em final de campeonato, está cansado depois de um dia de trabalho intenso. Tem mais trabalho amanhã, trabalho todo dia, trabalho quando chega em casa. E isso cara, isso aí é muito apaixonante para quem gosta de vôlei enxergar isso, assim, porque o vôlei está na sua vida 24 horas por dia, não sai, né? Cara, foi um prazerzaço, porque assim, além do conhecimento, a forma de falar, a forma de explicar, de falar sobre vôlei, acabou sendo uma baita, não foi uma entrevista, foi uma baita aula, assim, pra gente aprender, e tomara mesmo que essa entrevista, que essa conversa seja difundida tal, e acenda lâmpadas na cabeça das pessoas com novas ideias, com novas possibilidades. Queria agradecer muito, muito, muito a sua presença mesmo. Boa sorte amanhã. Temos um time na França para torcer nesse campeonato aí, tá? Um abraço, obrigado. Cara, muito obrigado, cara. Abraço a vocês todos, aos seus ouvintes, a telespectadores, enfim, as pessoas que nos assistem, que vão nos assistir, que estão assistindo aos programas. Você está fazendo um trabalho, cara, e o Rafael e a Tizan estão fazendo um trabalho que é o reconhecimento de pessoas que foram fundamentais. Eu assisti com muito carinho a entrevista do Joel, entendeu? E o Joel é um cara que não guarda mágoa, e ele tinha muito para guardar mágoa, assim, pelo que ele fez pelo vôlei brasileiro e o que ele não teve de reconhecimento, tá entendendo? Então, assim, você consegue reeditar personagens que são fundamentais, e vai ter muita gente que vai passar pelo teu microfone, pela tua telinha aí, e parabéns pelo que vocês estão fazendo. Valeu, obrigado, Marcelo. Agradecimento a Tizan, que prepara todo o estúdio quando a gente está no estúdio, e também que prepara todo esse aparato aqui, né, para a gente fazer online as entrevistas, porque o Marcelo está lá na França, né, trabalhando lá. Muito obrigado a Tizan, muito obrigado também a Nexus, nosso parceiro, que está conosco. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, fala com o Lucas Negrin, ele sabe tudo de imigração, e também a LPM Soluções em TI. Se tem algum problema, se você quer melhorar, dar um upgrade na sua tecnologia da sua empresa, fica à vontade, fala com a LPM. Tá certo? Povo, fica bem, hein? Um beijo para vocês, até a próxima, tchau.